bom. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Você foi sensível ao Espírito Santo. Ele vai te compensar por isso. Essa noite, assim, estou com muita alegria. Nosso querido apóstolo Edno está conosco. E eu já contei para vocês dele, não vou falar na frente dele, porque senão fica ruim. Vem cá, Edno. É um pastor querido, é um apóstolo. Carrega uma unção muito interessante, muito do Espírito. A casa é sua. Amém. Amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus. Pastor Cláudio, eu me sinto tão honrado de estar aqui hoje à noite, mas eu estou aqui mais como João Batista, para anunciar que um tempo novo está chegando aí. Vocês em março vão receber aqui a equipe da Global Awakening, que vem com a doutora Kim Mas, com uma equipe de cerca de 40 pessoas do mundo inteiro. Diga aleluia. Falando inglês, aleluia. Japonês, francês, todo mundo falando inglês. Numa unção de cura e palavra de conhecimento inigualáveis. E eu sei que o céu mirou nesse lugar. Porque assim, não tem explicação o fato de que convergisse para vir para cá, essa equipe maravilhosa. Nós estivemos com eles esse ano lá no interior de São Paulo, e vocês vão ter o privilégio da parte do Senhor de receber uma das grandes ministradoras da Voz dos Apóstolos. Ela vai estar na Voz dos Apóstolos, mas também vai estar aqui. Eu estou achando que Jesus tem um mimo para vocês. E tem algum chamego com essa igreja. Vamos ficar em pé, diga para 7 pessoas, bem-vindo aos 7 primeiros melhores anos da sua vida. Bem-vindo aos 7 primeiros melhores anos da sua vida. Tem que ser para 7, senão não funciona. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16. Versículo 14 em diante. Está entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido,
pregavam em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais, diga sinais, que se seguiam. Amém? Podem sentar-se. No final, mais no final, obrigado. Muito bem, eu quero indicar aqui alguns livros. Hoje à tarde eu estava ministrando um grupo de várias igrejas. Nós tínhamos uma grande livraria lá atrás, e eu estava dando testemunho de como é importante a gente ser generoso. Aí o Senhor falou para mim, seja generoso agora, dê todos os livros. O povo ficou assustado, eles não estão acostumados com isso. E aí nós semeamos a livraria inteira, não foi? Eram pilhas de livros assim, porque eu falei para eles, eu não vim aqui ganhar dinheiro, eu vim aqui semear a palavra de Deus. Diga amém. E os livros que nós temos são ferramentas para a igreja. Essa é uma das características da editora Novo Caminho. Esse livro, por exemplo, que eu indiquei da última vez que estive aqui, ele é um livro muito importante, muito especial. Eu me lembro que o Senhor deu este livro, Rompendo em Oração, numa manhã de domingo, quando eu me ajoelhei para orar, e eu me senti cansado, e também a minha mente começou a devanear. E aí o Senhor me falou que a maior parte dos filhos de Deus tem dificuldade de concentração na hora da oração, e não conseguem orar muito tempo. Então nós fizemos uma pesquisa nos movimentos de oração e também de avivamento, para saber como é que os grandes homens e mulheres de Deus, eles ficavam tanto tempo em oração, não é verdade? 40 minutos, 1 hora, e eu descobri 21 práticas diferentes de oração. Então é um devocional estratégico de 21 dias, e aí você vai aprender cada dia uma prática diferente. Por exemplo, tem a prática do soaking. O soaking quer dizer mergulhar, é como você pegar a esponja que você lava a louça, mergulhar na água, e a água mergulha na esponja. Você aprende a ativar a presença e ser ativado pela presença, amém? E quem passou a utilizar muito o soaking foi a igreja de Toronto, Canadá. Inclusive o pastor John Arnott, fundador da igreja do aeroporto, onde houve o avivamento, vai estar conosco em Campinas em setembro. E quem praticou isso também foi Madame Guyon. Então ele vai ensinar você a orar com o soaking e mergulhar nas águas profundas da presença. Mas também você aprende a orar aqui com a geografia do tabernáculo, orar o Pai Nosso e tudo mais. Quem quer esse livro aqui de presente? Vou jogar aqui no meio, né? Você pega aí, vai lá. Opa! Protege a cabeça aí, hein? Vai chover livro aqui hoje, aleluia. Vai chover livro aqui. Calma. Depois de muitas noites de oração e cruzadas de milagres, numa madrugada, depois de umas 70 noites de oração a sós com o Senhor, Deus, Ele deu este livro, 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural. Este livro trabalha mais na área de finanças, e muitas pessoas têm recebido grandes milagres financeiros. Quem está precisando do milagre financeiro aí? É forte. Deixa eu contar um testemunho aqui que eu lembrei ali. Um empresário de Sorocaba entrou em contato comigo, que ele estava falido. Ele não tinha 10 reais para pegar o ônibus. Ele tinha uma causa com uma multinacional, e o advogado falou assim, ó, só daqui 9 anos, que é muita causa, você não vai conseguir. E aí esse livro caiu nas mãos dele, ele fez o painel de oração, que você aprende a fazer o painel de oração, um projeto, e orar insistentemente diante do Senhor, 100 dias. Você fecha a porta na terra do lugar secreto e a porta do céu se abre sobre você. Você bate 100 dias na porta do céu. Aí ele diz que ele então fez, no primeiro mês, o advogado ligou para ele e falou, você crê em milagre?
Ele disse, eu creio. Então aconteceu um milagre. A sua causa foi julgada e você ganhou a causa. Diga amém. Então, ele contou que ele ligou para o pastor. Falou, pastor, eu tentei hoje o dia todo alugar um carro forte para levar o dízimo na igreja. Cutuca o seu irmão aí. Fala assim, se prepara, irmão. Eu estou falando, aconteceu. O pastor falou, não, irmão, porque ele achava que tinha que trazer no altar o dízimo. Pode, transfere na conta da igreja, eu vou orar aqui. Transferiu. O pastor comprou um templo novo, maior que esse em Sorocaba. Vamos aplaudir ao Senhor? Tremendo. Muitas outras pessoas, igrejas, tal, empresários, esse livro aqui é uma benção. Vai lá? Eu vou assim, aí você pega, né? Ah, muito bem. Esse livro aqui é o meu preferido. O pessoal ficou com medo agora, né? É o peso da bênção, irmão. Esse livro aqui, eu tive o grande privilégio de fazer uma viagem com o meu filho. Meu filho, meu melhor discípulo. Fala para o seu irmão, seu filho é seu melhor discípulo. Amém? Quando meu filho, ele completou 15 para 16 anos, eu fiz um propósito de levá-lo nas maiores conferências de avivamento que eu poderia, na América do Norte e na Europa. Todo lugar que eu ia, eu levava o meu filho. Ele foi a 13 estados americanos. E ele recebeu a imposição de mãos de Benny Hinn, Morris Cerullo, Reinhard Bonk. A maior herança que você pode dar ao seu filho é a unção. Olha, a presença está aqui. Eu louvo a Deus cada centavo que eu sacrifiquei, né? Investindo no meu filho. Hoje ele é um grande pastor. Prega muito melhor do que eu. É mais ungido que eu, mais bonito que eu e tem até barba. É forte. Ele é pastor lá em Belém e nos deu uma neta maravilhosa, chama Aninha, casado com a pastora Tayana. E essa semana ele mandou um vídeo falando assim, porque a Aninha já lê sobrenaturalmente, né, irmão? Com 1 ano de vida, ela vai passando assim. Aí Mateus falou assim, Aninha, imita o leão. Imita o gatinho, miau. Fala vovô, vovô, aleluia. Eu vou até mandar uma oferta para ele essa semana. Então nós fizemos essa viagem, eu tive o privilégio de ir lá em Toronto, de estar nas reuniões com o pastor Benny Hinn, de fazer 3 noites de vigília na rua Bonnie Brae, e também 3 noites de vigília lá em Kansas City, na House of Prayer, com o pastor Mike Bickle, e também em Los Angeles, para escrever esse livro. Então, enquanto tinha a presença de glória, eu ia escrevendo, porque eu creio que a unção pode saltar do texto para a vida da pessoa. E também na igreja do pastor Bill Johnson. Tomei 3 Santa Ceia lá, escrevendo o livro. Pastor, esse é seu. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Esse livro aqui é um livro que nós editamos no ano passado, do pastor Randy Clark, ele que vai estar agora, né, lá na Voz dos Apóstolos, e ele aqui ensina você a orar por cura, que é o que eu vou ensinar hoje à noite aqui. Então, eu quero que você saia daqui sabendo que Deus vai usar você para curar as outras pessoas. Entendeu? Eu creio que a unção, ela vem do Espírito de Deus que está sobre você e não somente sobre mim. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Então, o primeiro que chegar aqui ganha o livro. Ele nem fez cerimônia. Meu Deus do céu. Esse livro aqui, Praticando a Presença em Profundidade, dá para eu jogar. É uma pesquisa que a gente fez
sobre o que existe em lugares profundos dos oceanos, fazendo um paralelo com o que existe nas águas profundas da presença. Porque Ezequiel 47 diz que ele foi levado às águas profundas. A grande pesca estava nas águas profundas. Na tradução da NVI, Jesus diz para Pedro: pega o barco e vai para as águas profundas. Fala para o seu irmão: a sua grande pesca está nas águas profundas. Eu vou jogar aqui, ok? Lá atrás. Meu Deus do céu. Tremendo, hein? O último livro que eu queria indicar, talvez seja o livro mais importante que já tenha tido o privilégio de escrever, é esse, 40 dias de oração pelo avivamento da família e da nação. Nossas famílias estão em risco, nossa nação está em risco, e a igreja é a chave para mudar o destino da nossa nação. Há 3 meses atrás eu estava com um grande profeta de Deus, Bill Hamon, pai do movimento profético nos Estados Unidos. Ele profetizou sobre o Brasil. Disse que nós veremos milagres que nunca foram registrados na história da igreja. Existe uma promessa e um peso profético sobre o Brasil. Quando veio o grande avivamento lá em Toronto, Canadá, numa igreja que tinha 120 pessoas, na qual passaram 5 milhões de pessoas. Stacey Campbell, uma grande profetisa, profetizou aquele avivamento, e ele aconteceu 3 meses depois que ela profetizou, mas também profetizou sobre o Brasil, dizendo que assim como a Foz do Iguaçu é 12 vezes maior que Niágara Foz, o avivamento que virá sobre o Brasil é 12 vezes maior que o avivamento de Toronto. Diga aleluia. E o Tracy Cook, que é um profeta também que está vindo em novembro, profetizou que nós iríamos mexer no governo. Então, quando eu voltei, eu disse: nós precisamos fazer alguma coisa. Deus deu essa estratégia de mobilizar milhares de pessoas, centenas de milhares. Nós estamos num movimento para levantar 1 milhão de pessoas orando 40 dias pelo Brasil. E esse devocional é um guia da prática da presença. Mas ele também leva você a fazer uma janela profética dentro da sua casa. E assim como em dias tempestuosos, Noé construiu uma arca para proteger a família, abriu uma janela pela qual veio a pomba com um galho de oliveira. Você precisa proteger a sua família nesses dias em que os ventos de ideologias tempestuosas querem atacar a família, as bases da família, e construir uma janela profética na sua casa. Então aqui você aprende a orar, é guiado. Então esse livro aqui é muito importante, já são centenas de cópias, milhares de cópias pelo Brasil, e nós queremos distribuir muitos deles, amém? Deixa eu jogar aqui, né? Aí. Olha, caiu na mão dele. Caiu na mão dele. Vamos ficar em pé. Fala para o seu irmão: eu estou muito feliz que você está aqui hoje à noite. Fala assim: olha, a partir de hoje, fala para ele, Deus vai te usar numa nova unção. Levante uma das mãos. Pai, eu oro para que a partir desta noite o Senhor toque cada uma dessas mãos aqui em nome de Jesus, para que em quem elas tocarem haja cura e libertação para a glória do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Podem sentar-se. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou destruída. Muitas igrejas foram bombardeadas. Então, houve um processo de reconstrução das igrejas. Eles reconstruíram os monumentos e havia numa igreja uma estátua representativa de Jesus.
E eles reconstruíram a estátua, mas não reconstruíram as mãos da estátua. E colocaram uma plaquinha: agora as mãos de Jesus são as suas mãos. Fala isso para o seu irmão: agora as mãos de Jesus são as suas mãos. Eu comecei a ver curas e milagres depois de uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu me lembro de ter chego na igreja e ter sentido uma fisgada no joelho, numa das pernas. Mas eu não estava sentindo nada. E aí o Senhor me mostrou que aquilo era uma palavra de conhecimento. Então eu dei a palavra de conhecimento, a pessoa foi curada. Mas eu não sabia como ministrar cura. Eu venho de um segmento da igreja cristã muito tradicional. Muito tradicional. A minha igreja era tão tradicional que se você entrasse resfriado, você saía com pneumonia. Fala misericórdia. Eu nunca tinha visto um milagre instantâneo antes. Nunca tinha visto. Mas eu lia na Bíblia que milagres são reais. Que Jesus está vivo. Quem crê que milagres são reais e que Jesus está vivo? Então, eu conheci esse livro, Curando os Enfermos. Eu comecei a ler o livro porque ele tem uma escola de cura aqui. E tem uma unção nele para curar. Eu pensei, será que a Francis e o Charles estão vivos? Então eu descobri que eles estavam vivos. Eu fui até eles em Houston por 2 vezes. E os conheci pessoalmente. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei e conversei com a Francis, pedindo a unção para curar os enfermos. Eu já estava vendo milagres, mas eu queria ver isso crescer no meu ministério, na minha vida. Então ela me chamou, impôs as mãos e falou assim: querido Jesus, usa o Edno para curar os enfermos, de acordo com Marcos capítulo 16, amém. Então eu abri o olho, não veio nenhum raio na minha cabeça, e eu não senti chacoalhar, nenhuma energia celestial. Ela diz, agora vai e cure os enfermos. Então ela deu o testemunho dela. Ela tinha 48 anos de idade, ela era obesa, fumava 4 carteiras de cigarro, e ela tinha um problema com a pressão alta. Ela se converteu com o marido, começaram a ir na igreja, e leram esse texto de Marcos, capítulo de número 16. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então ela simplesmente começou a orar pelas pessoas, impondo as mãos no nome de Jesus. E as pessoas começaram a ser curadas. Um grande movimento de cura se estabeleceu, uma linda escola de cura foi formada por muitos anos, e eles estiveram no Brasil e presenciaram curas extraordinárias. Você pode inclusive ver as ministrações de Charles e Francis Hunter no YouTube. E pode até fazer a escola com eles, eles já partiram para o Senhor. Então hoje à noite eu quero tornar a cura o mais simples possível. Por isso que eu estou quase conversando com vocês. Quantos estão me entendendo? Tudo bem, eu poderia vir aqui fazer um culto como nós tivemos naquele domingo de manhã. A glória de Deus vem e toca, nós somos impactados. Mas hoje eu quero ensinar um pouco, amém? Eu quero treinar vocês. Eu quero dizer para vocês que se acontece comigo, vai acontecer com vocês. Porque eu nunca pensei que eu veria curas acontecendo. E ao longo desses anos eu observei que especialmente nós, os latinos, os brasileiros, temos alguns mitos que envolvem o assunto da cura. Eu queria quebrar um pouco esses mitos agora, ok? O primeiro mito é, eu não estou sentindo que fui curado, ou eu não estou sentindo de orar por você agora.
Bem, a unção não é sentimental e nem emocional. A unção é espiritual. Embora a unção possa provocar reações na sua parte emocional, a parte emocional, ela não endossa a unção que está sobre você. Vou dar um exemplo. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, o texto diz que ele estava angustiado até a morte. Emocionalmente, Jesus estava com o coração apertado. Mas então alguém cortou a orelha de uma pessoa, lembra desse caso? E mesmo naquela condição emocional, ele foi lá e curou aquela pessoa. Tem outro texto que diz que Jesus ficou irado, diga irado, e expulsou os cambistas. Lembra desse texto? Jesus ficou zangado. Mas a Bíblia diz que logo depois trouxeram todos os enfermos, e ele curou a todos. Significa o seguinte, que você pode estar sentindo a presença ou não sentindo, a unção de cura vai estar ali com você de qualquer jeito. Porque não é o seu sentimento o sinal, mas é a promessa da palavra de Deus. E ela diz, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus diz, em meu nome, elas serão curados. Irmãos, a maior parte dos milagres que eu já presenciei na minha vida, eu não estava sentindo nada. Randy Clark, ele diz assim, que quando ele vai orar pelos enfermos, e são curas extraordinárias, ele não sente nada. Nenhum arrepio, nem aqui atrás, né? Nada. E ele ora, e os milagres acontecem. Vamos aplaudir ao Senhor? Diga aleluia por isso. Porque os nossos sentimentos são como as ondas do mar, mas a promessa é imutável. Hebreus capítulo 6 diz que Deus não podia jurar por alguém maior do que ele, jurou por si mesmo. E a promessa é imutável. Há uma promessa de que se você orar pelos enfermos, Jesus pode curar os enfermos. Da última vez que eu estive aqui, eu acho que eu dei o testemunho da cura daquele cego, que ele continuou enxergando sem olho. Aquela foi uma noite difícil para mim, porque eu não estava sentindo absolutamente nada. E foi um dos milagres mais extraordinários. Mas um dos milagres que eu queria contar aqui, aconteceu na Pensilvânia. Era uma igreja presbiteriana. E tinha aquele, sabe, órgão, que parece de funeral, sabe? Tam, 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 tam. E os irmãos nunca tinham visto um milagre nas suas vidas. E estava tipo 10 graus abaixo de zero do lado de fora. Eu chamei as pessoas para receberem oração, e veio esta senhora no meio das pessoas, eram umas 10 pessoas, era uma igreja pequena, e esta mulher era a tesoureira da igreja. Ela nasceu com um problema no ombro, e ela não podia levantar o braço e nem tocar o cabelo. Nunca tinha feito isso na vida. Eu lembro de ter pedido para ela esticar os braços. E o braço dela veio aqui. Mas o Senhor me deu orientação para orar em frente de todo mundo. Isso é muito difícil. Mas eu não estava sentindo nada. Aí eu orei 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e nada aconteceu. Falei, ai meu Deus, não estou sentindo nada, estou orando, não está acontecendo nada. Aí eu falei, descansa um pouco. Ela fez assim, e falou, ai Senhor. Diga aleluia. A mulher foi curada. Eu nem sabia que ela estava sendo curada. A vida inteira, quando ela olhou, todo mundo começou a aplaudir ao Senhor. E ela não parava de mexer o cabelo depois. Fala para o seu irmão, o primeiro mito é o emocional. Fala para o seu irmão, o primeiro mito é o emocional. O segundo mito é o lugar. Diga lugar. Algumas pessoas acham que
curas acontecem somente em lugares especiais. Lugares onde existe uma atmosfera de glória presente. Claro, isso é verdade. Mas as curas não acontecem só nesses lugares onde há uma atmosfera de adoração e tal. Aí eu digo, hoje eu vou ser curado porque a glória está aqui. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não. Jesus pode curar no supermercado, Jesus pode curar na sarjeta, Jesus pode curar dentro do ônibus, Jesus pode curar dentro do avião. Eu me lembro que eu estava vindo dos Estados Unidos, eram umas 2 horas da tarde, fui tomar um café a 11 mil metros de altura, e eu vi que uma das comissárias de bordo estava com o rosto assim, como parecendo que alguém estava com dor. Eu perguntei, o que a senhora tem? Ela diz, eu estou com um problema no meu joelho, está doendo muito. Aí eu disse para ela assim, Jesus cura. E então, ela falou, eu gostaria de orar pela senhora. Ela falou, que bom, eu vou orar agora. Ela falou, aqui? Quando ela falou aqui, eu já fiz assim. Falei, cura Jesus. Igual no Velho Oeste. Saquei rápido assim. Aí eu falei, pode mexer. Ela mexeu, foi curada. Eu acho que ela foi curada porque estava mais perto do céu, pastor. Estava muito alto e tal. Mas você vê dentro do avião, dentro do carro, no casamento. Então nós vamos orar hoje para que você tenha um empoderamento em nome de Jesus. E você vai chegar na sua casa e vai orar e pessoas vão ser curadas lá. Vão ser curadas lá na sua empresa, vão ser curadas lá na escola, amém? Meu filho com 15 anos, meu filho menor, ele foi tomar sorvete. Aí ele chegou na sorveteria e este homem estava meio arcado. E perguntou, o que o senhor tem? Ele diz, um problema grave na coluna. Aí ele falou, tem mais alguém doente aí? Era um caçador de doentes, sabe? Falou, minha sogra. Irmão, Jesus cura a sogra também. A unção é poderosa, amém? Então chama a sua sogra. Chamou a sogra, que também tinha um problema de escoliose. Ele orou pelos dois na sorveteria, os dois foram curados. Um adolescente de 15 anos. Tem um evento da Global Awakening, todos os anos em julho, e vem adolescentes de diversas partes dos Estados Unidos treinados para orarem por curas e milagres. Então eu quero que você entenda que esta unção para orar por curas e milagres não é somente dos homens de Deus que tem algo especial, não. Você tem que entender o que o Steve Long, que é o pastor sênior hoje de Toronto, disse. Ele disse assim, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito que estava em Paulo, Pedro, Elias e Eliseu, é o mesmo que habita em você. Só há um Espírito Santo. Então, se é o mesmo, e ele operou o que operou através da vida deles, pode operar também através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei. Diga glória a Deus. Muito bem, isso pode acontecer em qualquer lugar. Em terceiro mito, o mito do mérito. Algumas pessoas dizem assim, será que eu mereço ser curado? Alguém já ouviu isso? Acho que eu não fui curado porque eu não mereço. Irmãos, a cura é como a salvação, é pela graça. Amém? Vem cá. Com essa barba, você está parecendo Jesus com 40 anos, tudo bem. Fica aqui. Estenda os braços. Assim. Benny Hinn, ele diz o seguinte, Jesus morreu na cruz pelos pecadores, amém? Derramou o seu sangue, e o sangue tem poder de purificar todos os pecados. Posso ouvir amém? Amém? Assim, então, quando eu estou pregando, eu creio que não importa quem seja o pecador, se ele tenha se envolvido numa vida de prostituição, de mentira,
de satanismo, não importa. Se ele não crê em Deus, naquele momento o Espírito Santo está agindo, convencendo as pessoas, amém? Então, quando eu faço o apelo, ele vem em direção à obra de salvação da cruz. E não importa o quanto ele pecou, quem ele seja, a graça de Deus pode salvá-lo. E naquele momento ele ser transformado em filho de Deus, amém? Ele cita F.F. Bosworth, que foi quem escreveu um livro poderoso chamado Cristo, aquele que cura. Esse livro foi base do movimento de cura que tomou conta dos Estados Unidos no século passado e serviu como base para o livro Curando os Enfermos, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do T.L. Osborne. Toda a base teológica está nesse livro. O Bosworth diz o seguinte, que o sangue do Cordeiro purifica de todo pecado. Agora vira assim, isso, pode virar. Aí. Mas as feridas de Jesus cura de toda enfermidade. Assim como os pecadores, não importa o pecado que tenham cometido, vêm e são purificadas pelo sangue, não importa quem seja o doente, se seja católico, espírita, satanista, se ele tenha invocado a Deus ou não, ele vem. As feridas de Jesus têm o poder, pela graça, de curar todo e qualquer enfermo de toda e qualquer enfermidade. Amém? Nós não somos curados pelo mérito. Nós não somos curados pelos sentimentos. Nós somos curados por causa da promessa. Nós não somos curados por causa do lugar, mas por causa daquele que está no lugar. E o seu nome é Jesus. O céu só é céu porque Deus está no céu. No dia que ele sair de lá, o céu deixa de ser céu. O que torna o lugar cheio da presença é o Deus que habita naquele lugar. E Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado. Benny Hinn então diz que eu posso orar por toda e qualquer pessoa. Eu posso orar por toda e qualquer enfermidade. Que ele tem o poder, por causa das suas pisaduras, de curar toda e qualquer enfermidade. Amém? Mas alguns irmãos, quando vêm pedir oração, eles falam assim, pastor, o senhor não sabe. Eu falei, eu não sei mesmo, irmão, só contar. Eu não tenho o dom de revelation aqui. Que eu tenho essa doença há 30 anos. Como se a idade da doença fosse um argumento para Jesus não curar. Essa doença acompanha a minha família, aleluia. De gerações. Irmãos, eu lembro que eu estava numa cidade dos Estados Unidos, veio essa senhora com a mão tremendo, não podia fechar a mão. Ela era costureira, não podia trabalhar. 30 anos parada. Eram umas 2 horas da madrugada. Eu lembro de ter tocado na mão dela. Eu disse, em nome de Jesus, seja curada. Ela fez assim. Toda a dor sumiu na hora. Em menos de 30 segundos, uma enfermidade de 30 anos foi curada. Jesus curou aquela mulher que fazia 18 anos que estava doente. Curou o homem que estava 38 anos paralítico. E curou também aquele cego de nascença. Jesus pode curar você até de doenças que você traz do seu ventre. E hoje à noite pode ser a noite do seu milagre. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, é muito importante você entender que a graça de Deus é a base para tudo que flui das promessas de Deus para nós. Que nós não somos merecedores de nada, mas Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele nos achou quando nós não o buscamos.
A W. Tozer diz assim, que o que é mais incrível no coração de Deus é Ele ter nos buscado quando nós nem ao menos olhávamos para Ele. Amém? Ele ama você profundamente. Diga amém. Muito bem, eu quero passar para outra parte agora e depois para a finalização. O que eu entendo desse texto da palavra de Deus? Que quem cura é o Senhor Jesus. Ele diz, no meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quando eu vou orar, eu tenho um respaldo atrás de mim, que é o nome de, diga Jesus. Vocês se lembram lá em Atos capítulo de número 3, quando o paralítico foi curado, Pedro diz, não temos ouro e prata, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A palavra Nazareno, Nazarete, significa no hebraico rebento. Ele foi chamado de Nazareno porque é o Messias, de acordo com Isaías, capítulo de número 11. E sobre ele repousava a unção para curar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, todos os lugares, curando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. E quando as pessoas chegaram para Pedro para dizer assim, olha, como que vocês curaram essas pessoas? Aí eles disseram, como é que vocês veem a nós? A fé deste homem, no nome de Jesus, lhe deu saúde perfeita. Então, o que dá saúde perfeita é o nome do Senhor Jesus. Então, eu preciso entender que o próprio nome de Deus carrega consigo a cura, que é vontade de Deus que a cura, ela seja uma cultura na nossa igreja, ela aconteça normalmente. Veja bem, em todo o Antigo Testamento você tem milagres, sim ou não? Lá em Gênesis, em Êxodo 14, o Senhor diz assim, acho que é 14, 15, eu sou o Senhor que te cura. O nome do Senhor cura, Jeová Rafá. Quando chega no Novo Testamento, o anjo Gabriel vai falar do nascimento de Jesus, diz o seu nome será Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus que cura. Ele tem a cura no próprio nome, a compaixão de Deus. Quando o leproso chegou para Jesus, perguntou, se queres, podes me limpar? Ele diz, eu quero, seja limpo. A Bíblia diz que ele, olhando as multidões, ele teve compaixão e curou todos os doentes. Então nós precisamos entender o seguinte, que cristianismo, ele carrega a teologia da salvação, mas também da redenção. Diga salvação. Diga redenção. Por exemplo, no Espiritismo, a pessoa acredita que ela perde o corpo e que ela vai migrar a alma em outros corpos. Mas, no cristianismo, o corpo é o templo do Espírito Santo. E o seu corpo será redimido e ressuscitado em glória. Quem crê, aplauda ao Rei Jesus. Amém? Então vamos lá, isso aqui é muito importante. Que toda vez que você vai encontrar sobre pregar o Evangelho, a Bíblia deixa claro que a pregação, ela vem acompanhada de sinais e prodígios. E Marcos diz assim, olha, prega o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão os que creem. Quando o Evangelho é pregado, sinais acontecem. E se essa igreja prega o Evangelho, essa igreja será uma igreja de milagres, em que a cura vai fazer parte da sua rotina. Está me entendendo, não? Depois da reforma protestante, com o racionalismo, o pensamento ateísta e a crítica literal, sequestrou da igreja o sobrenatural. Mas o avivamento chegou, e o sobrenatural já é parte das nossas vidas.
Então, A.W. Tozer e C.H. Dodd, que vai falar da vida da igreja primitiva, especialmente ele vai dizer que a igreja tem o que nós chamamos de querigma, pregação, diga pregação. Então, por exemplo, o islamismo não prega, o islamismo ensina, o budismo não prega, o budismo ensina, só o cristianismo tem pregadores. E diz que esse querigma, a pregação, é que o reino de Deus chegou. E Paulo diz que o reino de Deus não é palavras, mas é manifestação de poder. Então, no ambiente, quando a pregação é liberada, o poder é manifesto também. Então, você vai ver no livro de Atos, sempre os apóstolos pregando, e as pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo restauradas. Jesus pregando, ia por toda parte, na Galileia, na circunvizinhança, nas aldeias, anunciando o reino de Deus, curando os doentes e expulsando os demônios. Amém! John Ruthven, que partiu para o Senhor, foi mentor de Randy Clark. Foi o PhD que ensinou Randy Clark. Aí ele tem um livro que nós tivemos o privilégio de lançar, que resgata e diz assim, que nós temos um problema no discipulado. Que o discipulado na igreja atual, ele foi enculturado dentro de uma filosofia de ensino que restringe o ensino só nas palavras e no relacionamento e não no poder. Entendeu ou não? Que Jesus não só ensinava, ele manifestava o poder. João diz, ele fez esses sinais na presença dos discípulos, para que eles crescem que ele é o Messias. Jesus disse, se não virdes sinais, de modo algum crereis. Os sinais são parte da herança do Evangelho. Deus me trouxe aqui para dizer nesta noite, que em cada culto desta igreja vai acontecer sinais e milagres. Vai chegar um tempo que as pessoas vão pisar na porta e já serão curadas para a glória de Deus. Porque isso é parte da nossa herança. Hebreus capítulo 2 diz assim que o Pai dá testemunho da pregação através de dons do Espírito Santo, sinais, prodígios e maravilhas, irmão. Aleluia. Irmãos, a gente tem que chegar numa época que as pessoas vão parar as ambulâncias aqui e vão entrar com os doentes aqui, irmão. Quem crê, irmãos? Não era assim no livro de Atos, irmãos? Diz que eles tinham abundante graça e eles levavam as pessoas para ver se ao menos a sombra de Pedro tocasse as pessoas. Lá em Atos 2 diz que os irmãos partiam o pão de casa em casa, faziam orações, sim ou não? Mas também diz que operavam grandes sinais e prodígios em nome de Jesus. Deus marcou uma nova fase na história desta igreja. Esta igreja está sendo treinada a partir desses tempos para ver milagres que nunca viram. O cego vai enxergar aqui, o surdo vai ouvir aqui, o paralítico vai andar nesse lugar, porque este é o lugar da presença da glória de Deus. Aleluia! Quem crê que esse dia está chegando, diga amém. Segundo lugar, para finalizar, se Deus tem, então, algo liberado no nome de Jesus para curar, vai usar você para curar. Hoje as suas mãos são as mãos de Jesus. E o que é tão maravilhoso nesse texto, é o seguinte, que aqui diz que todos nós podemos orar pelas pessoas, elas serem curadas. Olha só, esses sinais seguirão os que creem. Quem crê? Foi o que a Francis fez comigo.
Você não precisa sentir a unção. Não importa onde você esteja, não importa a quem você esteja ministrando, não importa. Você carrega algo sobrenatural dentro de você. Quem é a morada do Espírito Santo aqui? Você é um templo, um veículo. Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você. Glória a Deus. Paulo diz: eu quero que todos profetizem. Nem sei porque eu falei isso agora. Eu estou com isso na cabeça desde cedo para essa igreja. Que muita gente aqui vai profetizar. Vai profetizar na empresa. Vai profetizar na sua casa. Seus filhos serão profetas. E tem irmã cujo filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre aqui. Nazireus vão nascer desta igreja em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o profético é um negócio estrondoso. O profético alinha o Cronos com o Kairos. É um negócio assim, mas hoje não é o profético aqui. Eu acho que eu vou terminar contando uma experiência que eu tive do profético. Eu estou, né? Vai, né? Vai. Deixa eu só... vai, pode ir, vai. Na última vez eu contei aqui da visão que eu tive do paletó e do lencinho, não? Não contei, não. Meu Deus do céu, eu estou achando que a gente precisa orar para você ter visões de Deus aqui hoje à noite, amém? E estou achando que Deus vai dar muitos sonhos proféticos nesse lugar. Então eu vou contar, ele mandou contar, pode contar? Pode, ele mandou, ele autorizou. Meu filho teve um verdadeiro encontro com Deus, o Mateus, num retiro. Foi tão impactante, ele leu o livro do pastor Benny Hinn. Pensa numa coisa que mudou as nossas vidas para sempre, uma única visão. E então, quem já leu esse livro, Bom Dia Espírito Santo? Se você não leu, leia. Ele começou a passar 2, 3 horas no quarto, em oração. Eu já estava caminhando, assim, em algumas conferências do pastor Benny, mas lá no meio da multidão. Não tinha um relacionamento pessoal com ele ainda. Aí um dia ele falou assim: pai, me leva para conhecer o pastor Benny. E quando um filho faz um pedido desse, né, irmão, não é maravilhoso? Quem já ouviu falar do pastor Benny Hinn? Pastor Benny Hinn é um grande homem de Deus. Aí eu entrei na internet, só tinha uma conferência em Londres. Quase que eu vendi meu carro para comprar as passagens, para levá-lo a Londres. Tentamos inscrever-nos lá, né, na inscrição, mas não conseguia falar no escritório de Londres de jeito nenhum. Então fui eu, ele, meu filho menor e mais 3 irmãos. Éramos 6, com 16 malas. Diga aleluia. Nunca fomos a Londres, já viu, né, Europa, aleluia e tal. Chegamos uma semana antes, andamos lá, né, por Londres. 2, 3 dias antes, eu fui fazer o meu soaking. Normalmente eu deito, coloco uma música de adoração, fecho os olhos e começo a orar em línguas, fico quieto, porque a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Eu fechei o olho, parece que eu vi assim, de relance, todos nós 6 com blazer e com um lencinho aqui. Eu achei diferente, porque eu nunca tinha usado lencinho. Alguém já usou lencinho aqui? Não, eu nunca tinha usado lencinho, mas eu tive essa visão, é o profético. Aí eu levantei e falei: acho que Jesus está falando aqui. Agora, como é que eu ia comprar um blazer para um garoto de 15 anos? Não faz sentido, né? Com lencinho. Aí nós falamos: vamos seguir a visão. Fomos lá no centro de Londres, compramos, quem não tinha um blazer, comprou um paletó e tal, e compramos o lencinho, um vermelho, um amarelo e tal, cada um colocou. Quando nós chegamos lá na conferência, para 7.000 pessoas, a fila era tão grande que saía em Londres, chegava aqui no Brasil, irmãos.
Exagero, mas estava muito, né? Nós tentamos entrar, mas não conseguimos. Nos colocaram quase no final da fila. Eu falei, nunca que pastor Benny vai orar por nós. Porque imagina, a gente vai sentar lá atrás e tal, e nós estamos aqui, todo mundo, né, bem vestido, mas ninguém com um blazer nem com lencinho. De repente chegou um homem e olhou para nós. Perguntou, quem são vocês? Eu falei, nós outros somos uma comissão internacional do Brasil. Arrisquei português, inglês e espanhol. Ele falou, estou sentindo um mover aqui. Eu falei, eu também. Porque, na verdade, nós destoamos da multidão, entendeu? Todo mundo estava com roupa comum, nós parecíamos uma confederação, assim, sabe, e tal. Aí ele disse, espere aqui. Então veio e trouxe 3 broches. Ele falou, vou colocar esses broches em vocês, vem comigo. Vou colocar vocês lá na frente. Colocou a gente na 10ª fileira, assim. Aí tinha uma mulher aqui com uma lista só de convidados VIPs, olhou assim, olhou para nós. Eu vi que ela olhou para nós. Aí foi na minha direção e perguntou, quem são vocês? Eu disse, nós outros somos uma comissão internacional do Brasil. Ela olhou para a gente e olhou para o lencinho. E tinha câmeras para todo lado, sabe, assim, internet e tal. Falou, vem cá, eu vou colocar vocês num lugar melhor. Colocou a gente na 4ª fileira na frente, assim. E o povo enchendo, uma multidão, está na internet. Está no YouTube lá, que foi tudo filmado por eles. E ela saiu, aí entrou um homem, olhando a lista e olhou para nós. Aí veio na nossa direção. Quem são vocês? Aí eu olhei para o Mateus. É hoje. Nós outros somos uma comissão internacional. Vou pôr vocês num lugar melhor. Colocou a gente na 2ª fileira, assim, tinha uns africanos na frente. Aí já começou o culto e tal. O pastor Benny entrou, como ele sempre faz, e começou a adorar, como ele sempre faz, e olhou na nossa direção. E chamou os africanos. Quando chamou os africanos, as cadeiras eram todas coladas de ferro, eu pulei as cadeiras. E os meninos pularam também. E o pastor Benny olhou para nós e perguntou, quem são vocês? Chamou a gente e orou. Normalmente, quando alguém ora por mim, eu não caio, eu me jogo. Para curtir, ficar lá, aleluia. Ficar mais mergulhando. Só que naquela noite eu caí e ouvi a voz, levanta. Aí eu caí, levantei, estava na frente do pastor Benny, ele falou, vem para cima. E orou por mim aqui. E tirou o meu filho, sem saber que era meu filho, do meio da multidão. Orou por ele, pôs os 2 e profetizou. No dia seguinte, colocaram a gente no mesmo lugar. Aí veio um homem lá de cima e olhou para mim e disse, quem é o senhor? Diz, eu sou Edno Merdo, do Brasil. Olhou para o paletó, para o lencinho. Benny está convidando o senhor para sentar com ele. O senhor gostaria? Eu disse, yes. Amém? Muito bem. Terminou a conferência, isso tudo está lá na internet. E entra no hotel onde nós estávamos hospedados, o braço direito do pastor Benny, o Kurt. Quando eu vi o Kurt, eu chamei ele, falei, puxa, você deve viajar bastante. Ele disse, eu fico 25 dias fora. Eu disse, você tem filhas? Tenho 2 filhas. Deve ser difícil para você, cansativo, nós queremos orar por você. Então as pessoas sempre pediam algo, nunca davam algo. Aí isso marcou ele. 3 meses depois eu estava com meu filho em Oakland, do lado de São Francisco. Quando eu entrei lá, ele abriu os braços e foi na minha direção. Nos abraçou, pegou o broche dele, maior do que o outro. Colocou a gente lá na frente. Desse dia em diante, todas as vezes que eu ia nas conferências, eles nos colocavam lá na frente, depois nos levavam para a sala VIP com o pastor Benny. Diga glória a Deus.
E então nasceu uma amizade com o pastor Benny Hinn, e há uns 5 anos atrás eu tive o privilégio de levar o pastor Benny Hinn em Campinas. Uma única visão mudou toda a história. Quantos estão me entendendo? Porque se não fosse aquela visão, nós não teríamos nos vestido daquele jeito, não teria chamado a atenção. Isso não só nos colocou lá na frente, nos deu acesso à unção, mas ao ministério do pastor Benny, a um relacionamento e também muitos outros apóstolos que nasceu desta relação. Vamos aplaudir ao Senhor. Por isso que o profético é muito importante para a igreja. Pedro teve uma visão, lembra? E aquele lençol mudou a teologia da igreja e abriu o caminho para a pregação em todos os tempos. Então, se Deus levantou você porque você crê, como que você pode orar pelos enfermos? Estou caminhando para o final. Existem 5 passos, diga comigo, 5 passos. Esses 5 passos são ensinados pelo Randy. Aí eu sugeri para o pastor Cláudio que o pessoal da doutora Kim desse um curso sobre esses 5 passos, e também sobre o mover profético aqui na igreja em março. Esses 5 passos não foi o Randy que inventou. O John Wimber, que é o fundador da Vineyard nos Estados Unidos, já ensinava esses 5 passos. Inclusive tem um curso dele em inglês na internet, para quem quiser, né? Estes 5 passos é uma maneira simples de você orar em todo lugar, por todo tipo de pessoa, em qualquer condição. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então fique em pé, isso aqui está sendo mais um treinamento hoje. Fique em pé, fala para o seu irmão, agora você vai aprender os 5 passos. Fala assim, Deus vai usar você para curar as pessoas. Amém? Pode sentar. Mais 10 minutinhos e aí, então. É que por isso que eu falei que eu sou mais um João Batista hoje à noite, para preparar. O primeiro passo é a entrevista. Diga entrevista. Quando você vai no médico, o que o médico faz? Uma entrevista, sim ou não? Ele pergunta, o que você está sentindo? Onde dói? O que você tem? Então, você pode começar fazendo a entrevista. Claro que se você tem um parente que já sabe o problema da pessoa, então você não vai fazer a entrevista, você já sabe. A entrevista vai apontar para você informações da condição da pessoa, para você direcionar a oração. Diga, direcionar a oração. Porque tem algumas pessoas que vão orar por cura, levantam a mão e vão entendeu? Começa a orar em línguas. Ou fala assim, Senhor, vem nesta hora, vem com poder e toca. Não, nesse caso, você vai orar especificamente. Porque aí a pessoa vai dizer assim, eu tenho um problema no joelho há tanto tempo. Houve um desgaste na cartilagem, então pega osso com osso, eu não consigo dobrar o joelho sem sentir dor. Então, quando você for orar, você vai orar para que o joelho seja curado, entendeu ou não? Por isso, a entrevista é muito importante. Diga entrevista. Então, se você tem um culto, onde você está presente, ou na casa de um parente, você descobre que tem alguém ali que está doente, ou na universidade, na escola, um vizinho seu, você vai fazer essas perguntas. O que você tem? O que você está sentindo? Quanto tempo você tem esse problema? Quantos estão me entendendo? Digam amém. Uma vez que a pessoa fala o que ela tem, ela pode dizer, olha, eu tenho uma úlcera, eu estou com enxaqueca, ou eu estou com um zumbido no ouvido, eu tenho esse problema no joelho, enfim, ou o meu pé, eu não posso dobrar o pé, que eu sofri um acidente. Então, o segundo passo é escolher a forma de orar. Diga, escolher a forma de orar. Há 2 maneiras de você orar. A primeira maneira é por comandos. Diga, comando. Você já percebeu nos evangelhos que Jesus sempre dava comandos? Ele dizia assim, veja,
o cego Bartimeu, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Que eu torne a ver. Lembra, não? Jesus sempre faz uma entrevista antes, com aquele homem que estava 38 anos doente, quer ser curado? Então o homem começou a conversar com ele, falar da situação dele. Com o leproso foi a mesma coisa. Então Jesus dava comandos. Como que é a oração de comando? Digamos que seja o problema no joelho. Você vai falar com o joelho. Fala aí para o seu irmão, não é loucura não, viu, irmão? Vocês sabiam que o joelho escuta? O joelho escuta. Vocês estão lembrados de Ezequiel capítulo 37? Que o Senhor falou para o profeta, poderão reviver esses ossos? Aí ele falou, tu sabes, Senhor. Então fala com eles, ouçam a palavra do Senhor. Ossos ouvem comandos de Deus. Então você pode chegar e falar assim, ó, eu ordeno em nome de Jesus, joelho, seja curado. Vocês entenderam ou não? Eu lembro que nós estávamos numa cruzada em Nova York. Era uma noite meia fria, eu pregava em português, meu filho traduzia para o inglês e alguém traduzia para o espanhol. Nós tínhamos pessoas ali de todo tipo. Então eu me lembro que no final veio este rapaz que tinha o joelho estourado, não podia dobrar o joelho e tal. Ele mal podia ficar sentado, então ele ficou sentado no chão com a perna estendida. Eu lembro de ter olhado para o joelho e falado assim, joelho, eu te ordeno em nome de Jesus. Repita comigo, joelho, eu te ordeno em nome de Jesus. Seja curado. Tendões, religuem, cartilagens, sejam criadas, recriadas, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, o joelho começou a mexer sozinho. Começou a mexer, ia para lá, para cá e tal. Falei, meu Deus do céu, o rapaz olhando para o joelho espantado, porque o joelho não mexe sozinho, tá entendendo, irmão? E aí então Jesus o curou totalmente. Eu me lembro de naquela noite ter estendido a mão e ter falado assim, toda alergia eu repreendo agora em nome de Jesus. Então eu ordenei a alergia, eu dei um comando para a alergia. Tinha uma mulher ali, católica, nunca tinha pisado numa igreja, e ela então veio, e entrou porque ela soube que ia ter cura, porque ela tinha um problema de alergia crônica, que tinha feridas no corpo todo, e ela sempre andava muito coberta. Naquela noite ela sentiu aquecer o corpo, voltou para casa, católica, nunca tinha entrado numa igreja. Quando ela tirou a roupa, saiu a pele junta, e havia uma nova pele por baixo. Vamos aplaudir ao rei. Diga aleluia! Eu me lembro que em Sergipe, tinha uma igreja, assim, numa tenda, aí anunciaram uma noite de cura, eu estava com meu filho, e veio esta mulher, que a vida inteira fez promessa, procissão, para o filhinho dela ser curado. O filho nasceu com uma deformação, que os ossos eram puxados para cima, ele tinha dor contínua, e mancava muito, e tinha muita dor. O garoto tinha uns 7 anos de idade. Na hora da oração, o poder de Deus, eu ordenei aos ossos, ajustem-se em nome de Jesus. Eu não sabia que tinha uma criança ali com os ossos, daquele jeito, e de repente, a criança caiu. Na hora que caiu, começou a mexer a perna, sozinho, e a mãe católica, olhando, falando, vixe Maria, e tal ali, aí de repente, ele parou, acordou, ficou em pé, falou, mãe, desmaiei, mas eu estou sem dor, andou normal. Aí ela veio para cima, aceitou Jesus, e deu testemunho que foi Jesus quem curou o filho dela, que não foram nenhuma das promessas, mas foi o Senhor Jesus. Jesus está aqui hoje à noite para curar, amém? Então, primeiro, entrevista, diga entrevista. Segundo, escolha a forma da oração, ok?
Qual é a primeira forma? Comando, diga comando. A segunda forma é, peça que o Espírito Santo toque a pessoa, peça que Deus toque. É uma oração que você faz para Deus manifestar o poder dele. O Randy Clark ora muito assim, ele diz: vem Espírito Santo, toca essas pessoas que estão aqui agora em nome de Jesus. Irmão, não é eloquência, é a obediência. Diga comigo, não é eloquência, não é levantar a voz. Você pode até levantar a voz, mas até no sussurro Jesus pode curar uma pessoa. É a obediência. Então você pode pedir para o Espírito Santo vir tocar. Esse livro, a Hunter, ela diz assim, que você, se você impôs as mãos e não foi curado, você dá um comando, não foi curado, você persiste ali, não larga a pessoa, porque Jesus pode curar essa pessoa, porque às vezes precisa um tempo maior de ministração. Eu estou me lembrando de um caso que aconteceu com a equipe do Randy, lá em Barretos, certo? Então tinha a fila de cura aqui, esse homem que era um comerciante, que veio dos Estados Unidos, ele nem era pastor. Chegou uma pessoa cega, com um glóbulo branco, não tinha a menina dos olhos. Precisa até fé para orar num caso desse, né, irmãos? Ele estendeu a mão e ordenou: seja recriado, e nada, seja recriado, e nada. Ficou ali quase 1 hora. De repente, ele viu desenhar a menina dos olhos, e a pessoa passou a enxergar para a glória de Deus. Ele não era um pastor. Ele também conta que numa igreja em Manaus, eles tinham viajado quase 24 horas, sabe, Manaus é longe e tal, e tinha um rapaz que estava tão cansado, foi orar por um paralítico. Na hora de orar, o rapaz dormiu em cima do paralítico, entendeu? Ele tão cansado, dormiu. Aí ficou 3 minutos assim, acordou e falou assim: como você está? Ele falou: bem melhor. Aí o rapaz andou. Diga uau! Até dormindo, Jesus pode curar as pessoas através de você. Então, terceiro, reentrevista. Diga reentrevista. Você orou, ou por comando, ou pedindo, você vai fazer uma reentrevista. Pergunta para a pessoa: como é que você está sentindo? De 1 a 10, quanto você já melhorou? Você já está melhor 80%? Porque normalmente quando começa um processo de cura, a pessoa vai sentindo a cura acontecendo. Então você vai orar novamente. Mesmo que a pessoa diga que não aconteceu nada, então você pode continuar orando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Muito bem. Quarto passo para a ministração de cura. Você então vai pedir para a pessoa, se ela foi curada, se ela não foi curada, dar alguns passos de firmar bem a fé. Por quê? Pode acontecer, em muitos casos, que a pessoa não é curada na hora, mas daqui 1 hora é curada, daqui 1 semana é curada. Eu lembro de ter orado por uma criança que tinha os pés tortos, orei 3 vezes e os pés não endireitaram. 1 mês depois encontrei um parente da criança, falei: aquela criança não foi curada. Não, pastor, a criança chegou em casa, cada dia que passava o pé ia para o lugar, e agora 1 mês depois ela está totalmente curada para a glória de Deus. Amém? Bem, existe um passo que eu não vou ensinar, que envolve a questão de libertação e perdão, mas depois, quando a doutora Kim vier, ela vai ensinar isso aqui. Vamos ficar em pé. Você que tem uma enfermidade, está com dor, precisa de uma cura, você vai levantar uma de suas mãos, onde você, se você tem necessidade de uma cura, agora quem está do lado vai tocar nessa pessoa, quem está do lado vai tocar nessa pessoa, isso, e você vai orar por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa agora.
Se tem alguém perto de você, toque esta pessoa. Ore assim: Senhor, cura o meu irmão, cura a minha irmã. Em nome de Jesus. Ora sim, mais presença, mais poder. Toca meu irmão, toca minha irmã. Libera poder para curar. Manifesta o teu poder aqui para curar. Manifesta a tua unção aqui para curar. Vem, Espírito Santo, toca essas pessoas. Multiplica a tua unção para a cura. Cura, Senhor, cura, Senhor. Toca, Senhor. As tuas mãos são as mãos de Jesus. As tuas mãos são as mãos de Jesus. Aleluia. Agora, você que recebeu oração, tente fazer o que você não podia fazer. Se você não podia levantar o braço, tente levantar o braço. Se você estava com enxaqueca, veja aí. Se estava com problema auditivo, veja. Dobre o joelho. Se você não podia dobrar, Jesus sempre levava a pessoa a fazer um movimento. E diz: levanta e anda, faça o que você não podia fazer. Mexe o braço, mexe a mão. Uma pessoa que tinha um problema no ombro, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento quando eu vim para cá. Uma pessoa, acho que com bursite, um problema no ombro. O Senhor toca você. Quantos estão aqui nessa noite que entraram com dor ou com um tipo de problema e durante a oração ou a pregação e tal, você sentiu melhora? Você sentiu que a dor se foi e está podendo mexer melhor? Levante uma das mãos, faça assim. Meu Deus, olha isso, irmãos. Olha quantas pessoas. Faça assim. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 condições hoje aqui sendo tocadas. Vamos aplaudir ao Rei. Amém. 21. Eu creio que nós podemos ter 50 pessoas. 50. Então, você que precisa de cura, mais uma vez, levante a mão aí. Alguém toque aí nessa pessoa para orar agora. Toque aí, levante a mão. Você que precisa de cura, isso. Alguém toca nele ali. Toca aqui neste homem. Aqui, ajuda a tocar as pessoas. As suas mãos são as mãos de Jesus. Isso, toca agora para cura. Para cura, ora. Senhor, toca esse irmão, toca essa irmã. Tem uma jovem ali. Isso, toca ela. Isso, você que precisa de um toque. Isso, lá atrás, lá atrás. Isso, lá atrás, ali. Alguém toca essa pessoa. Ora agora. Ora, isso. Mais, Senhor, mais unção aqui para a cura. Mais unção aqui para milagres. Multiplica a tua presença neste lugar. Vem, Espírito Santo, toca essas pessoas. Toca essas pessoas agora. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Jesus está aqui. Jesus está aqui para curar você hoje à noite. Toca essas pessoas, Senhor. Manifesta o teu poder para curar agora. Flui, Espírito Santo.
Toca pelas suas pisaduras. Cura pelas suas pisaduras, Senhor. Cura pelas suas pisaduras, Senhor. Cura os meus irmãos. Alguém com problema no estômago sendo curado agora. O Senhor está curando uma pessoa com problema no estômago. Há uma pessoa também com problema de refluxo sendo curada agora. Oh Senhor, vai, toca agora. Uma pessoa que sente como uma dor e uma pressão do lado esquerdo da cabeça, sendo curada agora. Toca, Senhor, toca agora, em nome de Jesus. Multiplica a tua presença neste lugar. Mais da tua unção para a cura aqui, Senhor. Mais da tua unção para a cura aqui. Aleluias, aleluia. Uma pessoa com um problema na vértebra aqui, que dá uma dor que se espalha pelas costas, ok? Pessoas com problemas assim, vem aqui que depois eu quero orar por você. Jesus está aqui, olha a presença, meu Deus. A unção vai aumentando, né? A unção, olha a presença, está aqui, ó. Meu Deus, a unção para cura está aqui. Sem ser aquelas 21 pessoas, outras pessoas que receberam oração agora, sentiram um toque do Senhor, está 80% melhor. Levante uma das mãos, deixa eu ver. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aleluia, 12, 13, 14, meu Deus do céu, aleluia, 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 diga aleluia. A presença está aqui, eu vou continuar orando, mas eu quero dar um testemunho. John Wimber, que foi um mentor para o Randy Clark, ele diz que fé se soletra risco, R-I-S-O, não, C-O, S-C-O, risco, R-I-S-C-O, risco, diga risco. Que é assim, uma voz na sua cabeça diz, não vai ser curado. Não ouça essa voz. Você tem que falar assim, em nome de Jesus vai ser curado. E aí você só faz esse movimento aqui, toca a pessoa e ora no nome de Jesus. Amém? Então hoje eu estava ao telefone com a Cristiane, esposa do Hunter, que vai vir para o Brasil em novembro. Então, lembra quando eu estava nos Estados Unidos, há uns 3, 4 meses atrás? Quando eu cheguei lá, ela disse, pastor, estou com um problema muito sério no dente. Está nascendo o dente do siso. É uma experiência não boa. Só que no caso dela, rasgou a gengiva. Estava nascendo o contrário aqui. E lá é muito caro, e não sabia como fazer, e estava no meio da conferência. Então nós estivemos juntos na quinta, sexta, no sábado ela estava sentada com a mão aqui, e você sabe, dor de dente, aquela dor. Aí eu pensei, uau, será que se eu orar por ela, ela vai ser curada? Entende? Mas eu nunca orei por um problema assim, que não é só uma dor de dente, concorda, irmão? É um dente atravessado. Aí eu pensei, é só estender a mão e ver no que vai dar. Eu não senti nada especial. Cheguei perto dela, estendi a mão, botei a mão na cabeça dela, eu falei assim, em nome de Jesus, seja curada. Ela olhou assim, fez essa, pastor, sumiu a dor. Eu nem sei o que aconteceu com o dente, eu acho que sumiu também. Que até hoje não parou sobrenaturalmente. Então você vai fazer um exercício agora para encerrar. Pega a sua mão e diga, as minhas mãos são as mãos de Jesus. Aí você vai fazer esse movimento em direção ao seu irmão e vai tocar o seu irmão. Aí você vai dizer, em nome de Jesus seja curado. É difícil fazer isso?
Não. A partir de hoje você vai fazer isso e as pessoas serão curadas em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Rei. Que bom. Que bom. O pastor não está indo embora e você tem uma necessidade específica. Nós vamos nos despedir, mas se você tem uma necessidade específica, você vem aqui e eu acho que vai vir muita gente e você tenha paciência e ele vai ministrar você. Amém? Até amanhã, não é? Amém. Então, fique à vontade e quem precisar de ir. Oi? Depois você passa lá na livraria e adquira o que for preciso. Eu já tenho lido todos os livros dele, tem me edificado muito. Amém? Quem precisar de ir, que Deus abençoe. E os que quiserem vir aqui, fiquem à vontade. Amém.